Olá pessoal, boa noite. Vamos ter hoje uma conversa com Ari de Sá Neto, ele fundador e CEO da Arco Educação. Sejam todos bem-vindos. Yara, boa noite. Bem-vinda. Aguardar aqui o Ari chegar aqui. Cláudia, boa noite, bem-vinda. Yuri, boa noite, bem-vindo. Doutor João Paulo, boa noite. Isabel, bem-vinda. Adriana, RV Colaborativa, bem-vinda. Pedro Alfredo Neto, meu amigo, um abraço. Boa noite, Adriana, bem-vinda. Ari de Sá Neto, boa noite. Boa noite, meu amigo Rodrigo. Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. É uma grande honra para o Diálogo Aberto recebê-lo. A honra é toda minha estar aqui conversando com você. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Ari, assim, a nossa ligação vem da herança dos nossos pais, sabe? O seu pai, né, um grande amigo que foi do meu pai, né, do meu saudoso pai. E então eu tenho certeza que, né, toda a referência que eu tenho no meu pai, né, assim, todos os dias da minha vida eu sigo os exemplos que ele deixou para mim, sabe? E eu tenho certeza que é muito marcante na sua vida, né, assim, a sua trajetória, né, a sua, a sua liderança e a sua, como é que se diz? O seu pai é um grande homem, mas ele sempre teve uma característica de ser muito discreto, né? Muito, e você traz muito isso dele. Assim, eu te admiro, amigo. Muito obrigado, meu amigo. E é verdade, eu acho que a gente tem essa amizade dos nossos pais que é algo muito bacana. E eu, como você, também carrego muitos exemplos, muita inspiração dele. Ele realmente é uma grande referência para mim e tem sido muito importante aí em toda a nossa trajetória, em toda a minha vida. Com certeza. Então, assim, vamos começar aqui. O pessoal está chegando, né? Eu quero a nossa conversa de hoje, a pauta importantíssima que é educação, né? E nada melhor aqui do que conversar com esse jovem só na idade, mas na experiência, já no legado que ele vem trazendo na vida dele aí. Vai ser importantíssimo ouvir aqui o Ari nesta noite, né? Ari, você está me vendo, está me ouvindo bem? Está tudo ok? Estou te ouvindo perfeitamente, te vendo perfeitamente, Rodrigo. Tá tudo ótimo. Ok. O nosso convidado, Ari de Sá Neto, ele é fundador e CEO da Arco Educação, empresa que desenvolve soluções educacionais para escolas privadas de todo o país. É formado em administração de empresas e cursou mestrado em administração de empresas pelo MIT, né? A Arco Educação, uma empresa nascida em Fortaleza, não é? Enfim, mas que, Ari, a empresa de vocês, nesse período de pandemia, a palavra que mais se escuta dos quatro cantos é se reinventar, é inovação, assim, mas eu fico puxando realmente a tua história, a tua trajetória de sucesso e tudo,
essa palavra de hoje já estava na sua ordem aí, já antes da pandemia, há muito tempo que você trabalha com inovação, né, se reinventando. Assim, você passa realmente uma pessoa muito visionária, né? Porque algo que se está pensando agora, você pensou lá atrás. Então, eu queria te ouvir um pouco com relação a Perfeito. isso. Claro, claro. Não, como você colocou bem, eu acho que a gente acabou estando bem preparado para essa pandemia, justamente porque houve um grande investimento há muitos anos atrás da nossa parte em apostar que a tecnologia poderia sim impactar a educação. Eu me lembro há mais de 10 anos atrás, quando a gente começava a pensar nos livros digitais, quando a gente começou a gravar as primeiras videoaulas, quando a gente começou a fazer os primeiros games, e a gente tinha alguma resistência das escolas, dos educadores, mas mesmo assim a gente acreditou que apostar naquilo fazia sentido e que em algum momento da história haveria um preparo da escola e do professor para usar a tecnologia. Então a gente criou um modelo que disrupta os livros didáticos tradicionais. As nossas soluções elas são muito mais do que o livro didático. Ela tem avaliação, videoaula, prova, inteligência artificial, de tal forma que, como você colocou muito bem, existia até uma certa frustração da nossa parte, porque a gente tinha investido tanto em tecnologia, mas a gente não sentia tanto engajamento. Mas, de repente, as escolas fecharam e todos fomos obrigados a ficar em casa e a trabalhar a educação através da tecnologia e graças a Deus, a gente estava aí preparado para esse desafio. Foi um desafio, mas acho que a caminhada, o que a gente tinha construído no passado, foi fundamental para poder vencer esse desafio. Ari, e aí eu vou te perguntar assim, o que você tinha projetado para frente? Essa pandemia, eu tenho conversado com vários empresários e eles disseram que, rapaz, muito do que eu tinha pensado lá na frente eu tive que antecipar para hoje. Então, eu queria ouvir de você com relação na tua empresa aí, nesse período de pandemia, quais foram as medidas, né? Se realmente antecipou projetos. Perfeito. Não tenha dúvida, a gente tinha aqui para os próximos 3 anos um planejamento de novas tecnologias, um planejamento relacionado a projetos que, dada a necessidade dos nossos clientes, dos alunos, a gente precisou antecipar tudo isso. Inclusive, Rodrigo, uma maneira que a gente encontra de fazer isso na nossa história é através de aquisição de startups. Muitas vezes você tem uma startup que desenvolveu uma tecnologia muito boa, que tem um jovem fundador muito talentoso, então você, quando faz um investimento nessa startup, você acelera e traz aquele produto para dentro da sua empresa, né? Então a gente está aqui nesses dois caminhos, tanto acelerando os novos projetos, quanto também fazendo investimentos em startups para melhorar o nosso produto e para continuar na mesma velocidade dessa transformação digital que é incrível. Ari, você como especialista da área aí, né, existe uma grande discussão, não é? A aula online, ela substitui o presencial? Como é que você enxerga isso? É uma ótima pergunta. Eu acredito que nas séries iniciais, na educação infantil e no ensino fundamental, a aula online não substitui o presencial. Tá? É muito importante a interação social, é muito importante realmente que as crianças estejam juntos com o professor, trabalhando cooperação, trabalhando trabalho em equipe, empatia. Agora, quando você fica um pouco mais velho, eu também acho que não substitui, mas auxilia muito, Rodrigo. O papel do professor, ele se transforma. O professor, ao invés de ser alguém que está transmitindo o conhecimento e a informação, ele vai ser um facilitador. Por quê? Porque o aluno teve a oportunidade de, em casa, assistir uma videoaula com um excelente professor sobre aquele assunto. E quando ele chegar na escola, ele vai muito mais debater, tirar dúvidas, promover uma discussão do que propriamente receber aquela informação. Então, acho que, tentando sintetizar, a tecnologia ela não substitui o professor,
ela não substitui a escola tradicional, ela apenas potencializa e dá a oportunidade de melhorar o processo educacional. Certo. Ari, eu vou te perguntar com relação a essa polêmica da volta às aulas, né? Que chegou uma pergunta aqui de um seguidor aqui nosso. Ele é um pai, né? Ele tem uma filha e ele é muito preocupado com a filha retornar às aulas, né? Ele mandou aqui uma pergunta. Você não acha que este ano, sem uma vacina, não é um risco às vidas das pessoas? Você já imaginou um professor dando 50 minutos de aula com máscara e face shield, com avental? Essa é a pergunta do Átila, né? Aí eu queria também ouvir como é que estão os protocolos. As salas estão sendo redesenhadas, não é? Como é que tá, Ari? Perfeito. Essa pergunta do Átila ela é muito boa e eu confesso que ela é muito difícil de ser respondida, né? Então, acho que algo que é absolutamente assustador nessa pandemia é porque tudo é novo. Você não sabe como é que é a transmissão e acho que a gente tem que se basear muito nas autoridades de saúde em dados técnicos. O que a gente tem visto em outros países, em algumas pesquisas, é que o contágio entre as crianças ele é bem menor do que o que se pensou inicialmente, né? Então, nós estamos preparando as escolas para um retorno esse que só acontecerá, obviamente, quando as autoridades, quando o governador autorizar e efetivamente permitir que isso aconteça, né? Isso aconteça. Agora, do ponto de vista de preparação, o que vai acontecer? Não vai ser possível que o aluno vá todos os dias para a escola. Você vai precisar alternar turmas, alternar turnos. Então, ele vai começar indo pouquíssimos dias, poucas séries. Vai ter que haver um distanciamento. Existe uma regra de quantidade de alunos por metro quadrado em sala de aula. Você vai ter que usar todos esses equipamentos, todas as EPIs. Então, as escolas particulares, eu diria que elas estão prontas para o retorno, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de treinamento dos seus colaboradores. Elas aguardam realmente uma autorização das autoridades, dos governos, e já existem estudos técnicos da área de saúde de que permitiria o retorno, dado o nível de transmissão da pandemia e dado o que se conhece até agora dos riscos de retorno. Já existem grandes especialistas concluindo que já está na hora de retornar. Ari, chegou aqui um comentário de uma seguidora aqui, tá? Inclusive, eu já estava com o seu nome aqui para falar com você, para lhe convidar para fazer uma live, né? E coincidentemente, essa seguidora me mandou uma mensagem, tá? Dizendo que te admirava muito e sugerindo teu nome. Ela sempre acompanha as nossas lives. E a Natasha, tá? A Natasha, ela sugeriu o seu nome, mas eu já tinha anotado. A Natasha, ela diz: fui aluna da IUDET durante toda a minha vida. Minha filha agora é aluna Ari de Sá. Vejo uma mudança já na estrutura da escola. Atendimento, professores, material, tudo muito mais humano. Ela está registrando isso. Ela sentiu uma preparação já na escola. Olha, em primeiro lugar, obrigado, Natasha, pelo comentário. Obrigado a ela pela confiança de dedicar e apostar na educação dos filhos dela à nossa escola. Ari, e ela tá complementando aqui, né? Na sua empresa, nas suas escolas, tudo com tecnologia de ponta que as outras escolas não tinham. E o SAS já tinha. E só fez aprimorar. Muito feliz e orgulhosa por vocês. Opa! É com muita alegria que a gente recebe um comentário desse, porque realmente o trabalho que meu pai faz na escola, na liderança, é um trabalho de uma dedicação, de muita crença e realmente agora como é para mim, né?
Pronto, oh, melhorou. Mas só para a gente complementar, né, Rodrigo? Fico muito feliz. Voltou. Fico muito feliz com o comentário da Natasha e realmente esse é fruto do trabalho de uma grande equipe que é liderada pelo Otto de Sá Cavalcante, que é o diretor-presidente da escola, e é meu pai, e é um verdadeiro apaixonado pela educação. Né? Ele foi engenheiro durante muitos anos, trabalhou na construção civil, mas ele realmente, há 20 anos atrás, se encontrou na educação. É um homem que pensa a educação todos os dias e tem um trabalho belíssimo e que a gente fica muito feliz quando esse trabalho é reconhecido por pessoas como a Natasha, que confiam na nossa escola para educar seus filhos. Ari, assim, gerou muita repercussão na mídia, não é? A ida de vocês lá à Nasdaq, né? Aí eu queria ouvir de você, né, o que leva uma empresa, não é, aqui brasileira, a abrir capital lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, e não aqui no Brasil, assim, e como foi essa experiência, como surgiu essa ideia? Perfeito. Eu acredito, Rodrigo, que na vida da gente e também na trajetória empresarial, acho que os parceiros que a gente escolhe, eles são fundamentais, né? Eles podem levar a gente muito mais longe. A gente teve a sorte de, em 2014, encontrar um parceiro espetacular, que foi a General Atlantic, que é um dos maiores fundos do mundo. E esse fundo ele nos ajudou a realizar uma grande transformação dentro da empresa. Tá? E esse fundo ele via o nosso DNA de tecnologia, ele via a empresa que a gente conseguia construir com crescimento, com aquisições, e ele disse, olha, essa empresa ela tem a cara da Nasdaq. A gente acha que fazer o IPO no Brasil seria legal, mas você fazer o IPO na bolsa de tecnologia mais celebrada do mundo seria uma conquista ainda maior. E aí a gente foi conversar com os investidores um ano antes e começamos um trabalho realmente intenso de viagens, de visitas, de conversas. E, para nossa surpresa, os investidores gostavam muito do nosso modelo de negócio. Gostavam do impacto que a gente gerava na sociedade, mas gostavam que a gente tinha crescimento, que a gente tinha tecnologia, que a gente tinha qualidade. E foi um processo que essa ideia inicial da General Atlantic de conhecer os investidores americanos nos mostrou, Rodrigo, que os parceiros que a gente queria para a próxima jornada na empresa fossem de tão boa qualidade como era a General Atlantic. Então, você não consegue imaginar as perguntas que a gente recebia, as provocações, as sugestões. Digo para você que não era algo confortável, você ficava ali realmente desconfortável com tantos questionamentos, mas na medida em que a gente recebia com abertura, era algo que podia ajudar a empresa. Então, a gente voltava lá das visitas cheio de ideias para poder aplicar aqui. Então, a gente chegou a uma conclusão. Poxa, eu queria muito ter a oportunidade de associar a empresa aos investidores de uma bolsa como a Nasdaq. Então, construímos isso e acho que hoje ter esses sócios, ter esses investidores que estão sempre olhando diversas coisas no mundo inteiro, diversas tecnologias, e nos perguntando e nos enriquecendo com comentários, com perguntas, com provocações, com sugestões, acho que é muito rico e ajuda a empresa a ser a cada dia melhor. Com certeza. Ari, chegou uma pergunta aqui do seguidor aqui. Ele pergunta, vocês vão atualizar e acrescentar mais ideias no portal SaaS ou no Eureka? Opa, ótima pergunta. Não tenha dúvida, nós temos aqui uma série de projetos, uma série de novas tecnologias e novas soluções que vão ser adicionadas tanto ao Eureka, que é a nossa plataforma de tarefa de casa lá do Fundamental 2, quanto ao Portal SaaS. Então, a ideia realmente é que essa coisa, Rodrigo, da tecnologia, a beleza dela é que ela está todo dia se atualizando. Então, o portal que você vê há 4 meses atrás, antes da pandemia, ele é completamente diferente do que você vê hoje. Por quê? Porque a cada vez que você interage com um aluno, que você escuta uma escola, você consegue incorporar melhorias e lançar novas soluções. É um produto vivo, dinâmico, é diferente de um computador que você faz
e que você entrega, ou de um livro impresso, que você só consegue evoluir daqui a um ano. A tecnologia é isso, é algo vivo em que você consegue evoluir a cada dia. Ari, vocês vêm crescendo ano após ano, né? O escalonamento vem crescendo e tudo. Como manter a qualidade aumentando o escalonamento? É uma ótima pergunta. Em primeiro lugar, a gente cresce muito através de soluções tecnológicas. Então, a tecnologia ela te ajuda muito a escalar. Então, você imagina, você produz uma videoaula ou uma plataforma como a Eureka, você consegue distribuir isso através da tecnologia para milhares de alunos do Brasil inteiro. Agora, qual é a parte fundamental para você escalar a qualidade? É o fator humano. Então, a gente tem uma equipe de consultores pedagógicos que atendem as escolas, que é uma equipe que cresce todos os anos, tanto em quantidade quanto em qualidade. São pessoas que estudam muito, são pessoas que têm uma formação intensa ao longo do ano. Então, você imagina que a gente tinha 5 consultores pedagógicos quando a gente começou, hoje a gente tem centenas, né? Então, é muito difícil você identificar um profissional que será um bom consultor pedagógico, mas uma vez que a gente contrata, a gente treina, forma, e são essas pessoas o nosso verdadeiro exército que ajudam, como você falou, a escalar essa qualidade junto com a tecnologia. Então, sem fator humano, realmente não é possível que a gente consiga estar no país inteiro atendendo a milhares de alunos, a milhares de famílias. Hoje, vocês atendem mais de 5 mil escolas, né? Isso. 5.400 escolas no Brasil. E mais de 1 milhão de alunos. Perfeito. 1.300.000 alunos. Realmente é uma abrangência muito grande. Uma pergunta aqui do seguidor. Gostaria de saber se vai abrir uma unidade do Ari de Sá aqui no bairro de Fátima, no antigo prédio do Inmetro. Não, o que existe é o Otto de Sá Cavalcante, Dr. Otto, que é o meu pai, o presidente da escola, ele fez a aquisição de um imóvel na Avenida Luciano Carneiro, uma quadra que pertencia à construtora Queiroz Galvão, era um depósito da Queiroz Galvão ali pertinho da Borges de Melo. E acredito que ele tem um projeto, mas está numa fase muito inicial ainda, de fazer uma escola ali na Avenida Luciano Carneiro, que é mais ou menos próximo ao bairro de Fátima. É um sonho que ele tem e acredito que ele vai realizar aí em breve. Ari, nesse momento aí, pós-pandemia, né, assim, foi um momento muito difícil, não é? Essa pandemia para as empresas. Será uma tendência fusões, aquisições? Não tenha dúvida. Eu acredito que você tem empresas que não tinham escala, principalmente, então tem alguma dificuldade de continuar suas atividades com queda de receita. E aí o que acontece é uma consolidação natural do mercado com essas empresas que ficaram mais fragilizadas, mas muitas vezes têm bons produtos, então elas procuram um player um pouco maior para poder fazer uma associação, uma parceria. Isso está acontecendo muito nos Estados Unidos. Então, se você vê a quantidade de aquisições que Google, Facebook, Microsoft e Instagram fizeram esse ano, é uma quantidade de empresas incrível. Então, acho que a consolidação ela é um processo natural por conta de todo o contexto, por conta de toda a crise. Ari, chegou uma pergunta aqui. Como ser um consultor pedagógico? Quais os pré-requisitos? Perfeito. Olha, um consultor pedagógico, primeiro, ele tem que ser alguém apaixonado pela educação, certo? Porque, na realidade, você perguntou muito bem, Rodrigo, o que o consultor faz ele é escalar a educação de qualidade. Então, muitas vezes, ele é um excelente professor em sala de aula e o que ele vai fazer é, ao invés de impactar só uma turma, ele vai impactar milhares de alunos. Então, ele cuida de várias escolas. Então, ele tem que ser alguém apaixonado por educação, ele tem que ser alguém com espírito empreendedor, porque vai viajar país afora e vai atender a diretores, a professores, a coordenadores. E ele também é responsável
por cuidar da escola enquanto cliente. Então, é alguém que tem que realmente conciliar, e não é fácil, essas duas habilidades, a gestão e a educação. Então, essas coisas juntas, elas formam um grande consultor pedagógico. Ok. Chegou uma pergunta aqui, se a Argo Educação pretende entrar na B3 Brasil Bolsa, além da Nasdaq. Perfeito. Não, por enquanto não. A gente consegue acessar a uma base de investidores espetacular através da Nasdaq, num volume muito interessante. Então, já fizemos diversas captações de recursos para poder financiar o nosso crescimento. E estamos muito felizes com a nossa base de investidores lá. Então, por enquanto, não temos planos de também ter ações na Bovespa, não. Ari, nesse período da pandemia, nós enxergamos realmente... olha aqui. Chegou uma pergunta aqui, Ari, do amigo advogado, doutor Leandro Vasques. Obrigado pela presença aí, doutor Leandro. Doutor Leandro pergunta... Ari, estamos mesmo condenados à tecnologia ou evoluímos ou desaparecemos? Ou desapareceremos? O doutor Leandro Vasques, eu não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas acompanho o brilhantismo dele através de alguns grupos de WhatsApp e através dos artigos que eu sempre leio no jornal. É realmente brilhante. Eu acho que não, absolutamente. Eu acho que a tecnologia ela é uma ferramenta muito importante para você poder alavancar os seus talentos humanos. Mas um grande advogado como ele, o sucesso dele é fruto do talento que ele tem, da capacidade que ele tem de aprender, de estudar, do preparo intelectual, de toda a experiência que ele adquiriu atendendo uma série de clientes. Eventualmente, se ele adicionar a tecnologia a todo esse caldo aí de talento, ele vai ainda mais longe. E eu sei que ele já está fazendo isso. Então, eu acho que não. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a tecnologia sem o talento humano, ela não tem nenhum significado. A tecnologia sem a força do trabalho... Inclusive, se a gente parar para pensar, né, as pessoas acham que vai haver uma tecnologia que seja absolutamente disruptiva com relação à educação. Eu não acredito nisso. O processo de aprendizagem, o processo educativo é um processo lento, gradual, que é construído no dia a dia. Isso não vai mudar, a não ser que coloque um chip no nosso cérebro e que a gente consiga aprender do dia para a noite. Eu acho que isso é impossível de acontecer. O que a tecnologia permite é que você tenha uma aprendizagem mais agradável, que você consiga criar um ensino personalizado de acordo com o perfil de cada aluno. Eu acho que te ajuda, mas absolutamente não substitui essa força que o ser humano tem de aprender, de crescer, de forma alguma. O doutor Leandro está agradecendo, está dizendo que é seu fã. Ah, recíproca é verdadeira. Chegou uma pergunta aqui do professor Raul. Professor Raul Química. Ele pergunta: como aliar a tecnologia, o empreendedorismo e o socioemocional na retomada das aulas presenciais? Perfeito. Não, uma coisa que nós todos educadores estamos descobrindo, o mundo inteiro, é que não adianta só o conteúdo tradicional. Né? As disciplinas matemática, física, língua portuguesa, ciências humanas são fundamentais na construção de um jovem educador, mas você precisa trabalhar também as habilidades socioemocionais. E já existem programas excelentes que trabalham a empatia, a resiliência, a cooperação, e cada vez mais eu acredito, Rodrigo, que vai se ganhar espaço na escola para as habilidades socioemocionais e para o empreendedorismo, inclusive. Eu, por exemplo, sou um grande entusiasta do jovem empreendedor. Eu acho que no ensino médio, por exemplo, já haveria espaço na carga horária para você estimular o empreendedorismo entre os adolescentes, né? Mas, infelizmente, o que a gente tem hoje é um exame nacional do ensino médio e um vestibular com muito conteúdo e que as famílias buscam a aprovação do aluno na universidade. Mas eu acredito que está havendo uma certa mudança de mentalidade e que cada vez mais a gente vai ter
habilidades socioemocionais e empreendedorismo dentro da escola. E aí, para ser mais assertivo com relação à pergunta do Raul, acho que a tecnologia é maravilhosa para isso, porque você imagina se você tem uma aula por semana de empreendedorismo e você consegue fazer com que os alunos assistam vídeos do Steve Jobs, vídeos do Bill Gates, vídeos do Leonardo da Vinci, que foi um grande empreendedor na época dele, da forma dele. Então, acho que a tecnologia permite que você tenha um conteúdo de altíssima qualidade, mesmo na escola, dentro da sala de aula. Outra pergunta que chegou aqui, Ari, qual a política de formação, capacitação dos colaboradores da Argo? Perfeito. A gente tem um valor dentro da Arco, né, que é aprendizado sempre. Então, precisamos ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje, né? Então, a gente tem um programa de formação ao longo dos anos muito intenso. A gente gosta de brincar aqui, Rodrigo, que nós somos uma casa de educação. Então, não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, não. Nós somos os primeiros a termos que estudar muito. Tem que dar exemplo, tem que dar exemplo, né? Tem que dar exemplo. Então, a gente tem aqui um programa de formação que é uma cumbuca, em que quase a empresa inteira lê diversos livros, entendeu? Nós temos aqui programas de formação, treinamento formal, ferramental para os consultores pedagógicos, para os consultores educacionais. Nós temos também, por exemplo, o nosso próprio time interno fazendo treinamentos de cultura para os seus liderados. Então, agora mesmo, na sexta-feira passada, a gente teve um momento super bacana com quase 2.000 colaboradores, o dia inteiro de formação, o dia inteiro de treinamento. Então, a gente não trabalhou, quer dizer, trabalhou, mas aprendendo. Trouxemos aí o Bernardinho para falar para a turma durante 1 hora sobre força, sobre cultura, sobre disciplina. E acabamos, assim, por ter um dia muito rico. Então, momentos como esse, a gente promove o ano inteiro, a gente acredita nessa coisa do colaborador aprender, do colaborador evoluir através do estudo, da formação, do treinamento. Ok. Chegou uma pergunta aqui do Joseph. Ele pergunta, boa noite, Ari. Há pretensão da Arco trazer para seu guarda-chuva um ERP para gerenciamento das escolas? É uma ótima pergunta. Na realidade, a gente já tem um ERP para o gerenciamento das escolas dentro da Arco. É um investimento numa startup que a gente fez lá no Rio de Janeiro. Ela se chama WPensar. E a gente está aprendendo um pouco sobre a tecnologia, aprendendo um pouco sobre o negócio de ERP e afinando esse produto para a gente poder, eventualmente, disponibilizar para as nossas escolas. Ok. Uma pergunta aqui. Ari, o que você acha da grade curricular do Brasil? Eu acho a grade curricular do Brasil com conteúdos excessivos. Então, eu acho que deveria haver um enxugamento. Eu acho que nada é mais importante do que você aprender bem a língua mãe e noções de matemática. Obviamente, você precisa conhecer o contexto histórico, mas a quantidade de conteúdo que a gente tem no currículo brasileiro é excessiva. Cabe uma reformação, uma reforma, cabe um enxugamento para que a gente possa se concentrar em elementos que são mais essenciais e com mais profundidade. Ok. Ari, e eu já ouvi dizer que você é um grande líder, mas você gosta de desafiar os seus colaboradores. É verdade isso? Veja, a gente é uma empresa, Rodrigo, que é uma empresa que está longe de ser uma empresa de uma pessoa só e de uma opinião só. Então, acho que a gente só conseguiu chegar até aqui porque fizemos uma grande equipe. E tudo isso que se vê de frutos do nosso trabalho, muita coisa não vem da minha cabeça, né? Então, vem da ideia das pessoas que estão ali no dia a dia, na linha de frente. Eu acho que eu tenho um papel aqui de ajudar as pessoas e de deixar que elas trabalhem, não é? Então, acho que desafiar as pessoas é sempre muito bom, porque muitas vezes as pessoas não conhecem o seu próprio potencial. Então, eu gosto muito de dizer, olha, eu acho que você poderia fazer essa missão, e a pessoa às vezes fica apavorada ali com medo. Não, você tem potencial, em frente, trabalhe com seriedade que você vai conseguir. Então, eu acho que é assim que você constrói um projeto, com muita gente boa, com muita gente talentosa, somando esforços e trabalhando em equipe. Ari, nós
a pandemia é um período de guerra, né? É um período de guerra que nós estamos passando, né? Nós acompanhamos a história da Coreia, né? A Coreia foi destruída praticamente e o caminho da retomada foi pela educação, né? Então, assim, aí eu queria ouvir de você, né? Assim, o melhor caminho realmente para uma nação, né? Para o nosso país é a educação, não é, Ari? Esse exemplo que você citou, Rodrigo, da Coreia é espetacular. Então, se você comparar a Coreia do Sul há 45, 50 anos atrás com o Brasil, ela tinha uma fração do PIB que a gente tem. E passou e disparou completamente. E você olha para os indicadores de educação, é a mesma coisa, né? Então, não tem outra forma que não seja preparar uma mão de obra qualificada, preparar uma população consciente. Você chega, por exemplo, na China e na Coreia, não sei se você sabe, no dia do Enem, é um feriado nacional, não podem circular carros na rua que não sejam dos pais levando os filhos para o exame, porque se leva tão a sério aquilo, né? A chance de você levar o seu filho para a universidade é o único caminho, não tem atalho, né? Não tem mágica. O que você consegue é ter uma sociedade muito bem próspera, porque você tem diversos alunos brilhantes, você tem uma educação muito boa. Eu estava hoje lendo, por acaso, um artigo do Eric Schmidt, que é o presidente do Conselho de Administração do Google, e ele estava preocupado com essa disputa entre os Estados Unidos e China, por conta do TikTok, né? Então, o Trump quer que o TikTok seja vendido para a Microsoft, né? E aí, o que acontece? Ele dizia, você sabe como é que a gente vai vencer essa guerra com a China? Conseguindo fazer o que a gente faz, atraindo os melhores talentos do mundo para fazer faculdade aqui. Então, você vê, os Estados Unidos conseguiu criar o Vale do Silício, todas as empresas de tecnologia, onde tem indiano, onde tem chinês, onde tem brasileiro trabalhando. Por quê? Porque ele teve a melhor educação do mundo, ele conseguiu atrair o melhor talento. Então, acho que não tem outro caminho que não seja da educação. Ari, e nesse período de pandemia, se fala muito em resiliência, né? E nós que acompanhamos a história do Ari de Sá, né, o Dr. Otto, dentro da cultura da empresa, tem muita questão da resiliência, né? Inclusive, ele sempre... Ele diz o seguinte, Dr. Otto já vi ele dizendo que não existe um dia atrás do outro. Tem um dia e tem também o outro. Assim, eu queria ouvir de você um pouco com relação a essa questão da resiliência dentro da empresa, da cultura. Não, o meu pai é um cara que tem uma visão de longo prazo incrível, porque ele acredita nisso que você falou. Ele diz, olha, aqui não tem um dia sim, o outro não. Aqui tem um dia sim, o outro também. Né? Então, ele é aquele cara que acredita no tijolo sobre tijolo e que eventualmente você vai ter um revés, você vai levar uma queda, mas você tem que ser forte o suficiente para se levantar. Acho que chega mais longe aquele que consegue suportar mais as adversidades. Então, essa disciplina que ele tem, essa resiliência que tem, ele diz o seguinte, olha, eu vou fazer um pouquinho a cada dia. Agora, eu não vou parar. Sempre, com frequência, com consistência, com disciplina. Quando passarem 10 anos, quando passarem 20 anos, eu não quero que o resultado saia amanhã, não. Eu quero que saia daqui a 20 anos. Aí o resultado realmente aparece. Então, essa é uma característica muito marcante da personalidade dele, é a resiliência e a disciplina para fazer um pouquinho a cada dia, que somado pode se transformar em algo relevante. Eu acho que era o seu Ivens Dias Branco que dizia, Ari. Ele dizia que era um homem de muita sorte. Ele tinha tanta sorte que trabalhava muito. Mas acho que o seu Ivens Dias Branco, que na minha visão é o maior talento empresarial que o estado do Ceará já viu, porque conseguiu construir uma empresa espetacular, muito respeitada Brasil afora. Foi a primeira empresa a abrir o capital aqui no estado e é absolutamente admirada pelos seus produtos. Você vê como ele era um homem detalhista, né? Um homem que se preocupava
com a máquina, com a qualidade do biscoito. Para ele não tinha mágica, não ia ter uma explosão, ia ter aquele trabalho diário que aí vinha a sorte, né? Aí desse jeito aí vinha a sorte, né? Chegou uma pergunta aqui, Ari. Ari, a sua meteórica ascensão profissional, além do seu esforço próprio, deve-se a quais investimentos? Cursos teóricos, atividades práticas e sua base familiar? Primeiro eu vou fazer uma pequena observação sobre a ascensão meteórica, né? Eu acho engraçado. Não tem nada de meteórica, né? Então eu tô há 20 anos nessa batalha, né? Eu tô há 20 anos trabalhando com educação. Porque você veio nesses 20 anos trabalhando caladinho. Então aí, quando explodiu, o pessoal pensou que foi meteórico. Exatamente, né? Às vezes você encontra uns amigos, rapaz, mas foi muito rápido. Eu digo, rápido para você, para mim demorou para burro, viu? Então, eu acho que certamente a base familiar foi fundamental para você ter os valores corretos, para você ter uma estrutura psicológica sólida. Mas essas coisas que foram citadas na pergunta, é tudo isso mesmo. Eu acho que é fruto do estudo, fruto da preparação, acho que é fruto de muito trabalho, né? Acho que você tem que ter sorte, acho que sem brincadeira mesmo. Acho que a sorte é um elemento muito importante. Você está no lugar certo, na hora certa. Então, você imagina, eu estava aqui no Ceará, na década de 2000, quando o Ceará se consolidava como o grande polo de qualidade de educação pública e privada. Então, quando eu comecei a trabalhar, tinha preconceito quanto ao Ceará. E na medida em que a gente avançou, a gente chegava para apresentar o nosso projeto em outros estados e as pessoas respeitavam o Ceará pelas aprovações do ITA, pelas aprovações do IME, pela qualidade da educação pública. Então, acho que a sorte é muito importante. E eu acho que é sempre isso, né? É um misto de sorte com base familiar, com preparação e estudo e com muito trabalho. Ari, chegou um comentário aqui, tá? Do amigo juiz federal Leonardo Rezende. Doutor Leonardo, ele está dizendo aqui, saudações ao Ari, meu contemporâneo de colégio e o Dete de Sá Cavalcante. Gostaria de que você falasse um pouco sobre a importância de uma política de integridade compliance no âmbito das empresas. Juiz federal, doutor Leonardo Rezende. Doutor Leonardo Rezende, juiz federal e me lembro, aluno brilhantíssimo, absolutamente aplicado. Tá aí, olha o que deu, né? Um magistrado respeitadíssimo e já dava para perceber, desde que ele era um aluno brilhante, muito, muito determinado, disciplinado, que ele ia chegar muito longe. Mas sobre a política de compliance, e aí fazendo um link com o fato da gente estar listado na Nasdaq, doutor Leonardo e Rodrigo, existe um nível de exigência do ponto de vista financeiro, de controles, de auditoria e de contabilidade para uma empresa ser listada na Nasdaq, que é muitas vezes superior ao do Brasil, ao da B3, por exemplo. Então, é quase como se fosse assim, você se obriga a ter todos os seus controles muito bem estabelecidos, você tem uma contabilidade organizada, você tem processos de compliance muito maduros e só então você consegue listar a companhia lá fora. Então, eu acredito que no final a gente está falando de organização, de transparência, e isso para o investidor é muito importante, né? Então, o fato de você estar listado na Nasdaq acaba sendo uma chancela do investidor de que ele acredita nos seus processos, nos seus números, nas suas informações, na fidelidade dessas informações, de tal forma que acho que quanto mais uma empresa tiver compliance, tiver governança, tiver transparência, mais ela vai conseguir atrair um investidor de qualidade. Ok, excelente. Obrigado pela presença aí, pela pergunta, doutor Leonardo, campeão. Ari, chegou uma pergunta aqui também boa, perguntando se você já pensou em escrever um livro. Essa sua história já está dando um livro aí, viu? Eu ainda estou na fase de ler os livros, assim. A gente acaba catalogando as nossas histórias aqui, não necessariamente as minhas histórias, mas a história da empresa,
para poder dividir com os mais novos, né? Então, acho que essa coisa de contar a história é muito poderoso, né? Então, tem pessoas que chegaram aqui agora achando que foi uma ascensão meteórica e a gente conta as histórias lá do início, como era difícil, como a gente não tinha cliente que confiasse na gente. Eu costumo brincar, por exemplo, Rodrigo, que no começo eu não entrevistava ninguém, né? Eu era o entrevistado para convencer aquele talento a trabalhar com a gente, né? Então, acho que tem muitas histórias aí que são importantes para que as pessoas consigam compreender a nossa cultura, mas eu ainda estou na fase de aprender com a história de outras pessoas. Uma outra pergunta aqui que chegou. Ari, o ensino híbrido e aulas invertidas são uma realidade, mas como conseguir a parceria das famílias que desconhecem estas metodologias? A sala de aula invertida, né, o ensino híbrido, é o quê? É aquele modelo, Rodrigo, que funciona nas universidades americanas em que, antes de ir para a aula do professor, eu assisto uma videoaula em casa, com os conteúdos tradicionais, e aí eu já chego preparado na aula para poder discutir, para poder debater. Está provado por diversas pesquisas que esse é um modelo espetacular e muito eficiente, né? Você vê pouco na educação brasileira ainda, muito pouco, mas eu tenho visto uma grande aceleração da implementação da sala de aula invertida durante a pandemia. Então, eu acho que a família não tem outra alternativa que não seja a família estar mais perto da educação dos seus filhos. Olha, a gente, enquanto escola, não resolve sozinho o problema da educação, tá? Não resolve. Eu acho que a gente auxilia, mas a família tem um papel fundamental, certo? Então, você vê os grandes destaques são aqueles que têm, na sua imensa maioria, a família ali próxima, acompanhando, cobrando, estimulando. E aí a escola, ela complementa o papel. Então, acho que essa parceria da família e escola é que faz o desempenho acadêmico do aluno ser bem sucedido. Ari, chegou uma pergunta aqui da Clarinha. Ela pergunta: o que será avaliado no desempenho dos alunos que indique que eles adquiriram um aprendizado de qualidade? Qual é o direito explícito a uma educação de qualidade trazido pelo BN100? Veja, eu acredito que a gente tem um problema no Brasil, que é um problema de qualidade do ensino, né, realmente, principalmente para a educação pública. Você tem hoje o acesso, então praticamente 100% das crianças estão na escola, mas você não tem qualidade. Você tem exemplos de educação de qualidade como a do Ceará, que são exemplos que deveriam ser copiados pelos demais estados, né? Então, é um exemplo que é muito simples, baseado em formação do professor e em avaliação. Então, o monitoramento. Eu nem me atreveria a determinar qual é a melhor forma de avaliação, respondendo à pergunta. Eu acho que existem diversas formas de avaliação, mas o fato de você acompanhar de uma forma sistemática a aprendizagem do aluno e tomar ações corretivas a partir daquele diagnóstico, independente da forma de avaliação, acho que é algo muito saudável. É quase como se a gente pensasse na nossa saúde, que a gente tem que constantemente estar fazendo uma medição ali das nossas taxas, a glicose está alta, não está? Se tiver, eu tenho que melhorar a minha alimentação, o colesterol, o índice de gordura. Então, essa coisa de monitorar a aprendizagem através da avaliação, acho que é fundamental para a evolução do aluno. Certo. Chegou uma pergunta aqui, se a Arco pensa em entrar no mercado com outros players, adquirindo e administrando um grupo de escolas. Perfeito. Não, a gente acredita que a nossa vocação e o nosso DNA é produzir soluções para as escolas e não operar escolas. Então, as únicas escolas que nós temos, e não são da Arco, né, são da nossa família, liderados pelo meu pai, são o Colégio Aritsá aqui em Fortaleza, né? Então, a gente tem as unidades do Colégio Aritsá e não há da nossa parte nenhuma intenção em expandir essas escolas próprias. Acho que nosso foco é em expandir a quantidade de soluções que a gente tem para as escolas. Como já houve uma pergunta aí,
Hoje a gente tem nossa plataforma, eventualmente a gente vai oferecer um ensino complementar na parte de inglês, de robótica, de programação, habilidades socioemocionais, quem sabe até ajudar a escola na gestão, junto com a ERP. Então, acho que o nosso grande foco enquanto Arco é ser uma plataforma de produtos, serviços e tecnologias para atender as escolas e não operar mais escolas. Pronto. Chegou uma mensagem aqui, Ari, da minha mãe, ela está assistindo aqui, tá? Marta Pereira, ela está lhe parabenizando, dizendo que já era graduado em letras e agora recentemente se graduou em direito, tá? E parabenizando aí por todo o trabalho aí do grupo aí. Muito obrigado, dona Marta, e parabéns à senhora por não parar de aprender nunca. Eu acho que esse é o segredo da juventude, é estar sempre aprendendo e evoluindo. Outra pergunta. O que você acha das famílias que estão tirando seus filhos da escola nesse momento de pandemia? Veja, eu tenho a seguinte visão. Se a família realmente não tem condições financeiras de sustentar os seus filhos na escola, ela não tem alternativa, né? Mas se existe uma condição financeira mais favorável, é óbvio que o filho deveria continuar na escola, né? Porque a escola ela está com os mesmos custos. Na verdade, ela tem custos adicionais, porque ela está pagando lá toda a sua folha de professores, funcionários, e ela está tendo que adicionar mais tecnologia. E a relação que você constrói com a escola, Rodrigo, é uma relação de décadas, né? Então, você imagina a escola que está perdendo uma quantidade muito grande de alunos, tendo que desligar colaboradores, o porteiro, a moça da secretaria, a moça da limpeza, que são pessoas que, mesmo que indiretamente, também participam da educação dos seus filhos. Então, acho que, de novo, para quem não tem condição, é absolutamente compreensível, mas para quem tem condição financeira, acho que é importante pensar na sustentabilidade daquela escola no longo prazo. Ok. Ari, ainda tem outras perguntas aqui, mas não vai dar mais tempo. Quando completa 1 hora aqui, o Instagram corta, né? Então, nós estamos indo aqui para a reta final. Antes de passar para as suas considerações finais, eu quero aqui dar só alguns avisos aqui, por gentileza, tá? Né? Pedir quem está nos assistindo, tá? Quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir, acompanhar toda a nossa programação de lives, sempre com muito conteúdo. Esse é o nosso intuito, de levar conteúdo realmente para todos que nos seguem. E segue aí, acompanha, sempre importante a participação de vocês, tá? E, Ari, eu quero parabenizar realmente o seu brilhantismo aí, tá? Eu sou, como diz o nosso amigo Leandro aqui, eu também estou no hall de seus fãs. Várias mensagens aqui. Você não tem seguidores aqui, não. Você tem fãs. Várias pessoas dizendo que são seus fãs, tá? Então, isso é porque isso é resultado da grande liderança que você exerce, né? Você é um grande líder, você inspira as pessoas, né? Então, parabéns, obrigado pela tua gentileza de dedicar aqui esse teu tempo aqui, que é tão precioso aqui para nós do Diálogo Aberto, tá? E, por gentileza, as tuas considerações finais, inclusive nas tuas considerações, se puder, inclusive, dar uma dica de um livro aí que você, desses milhares de livros que você já leu, também deixa pelo menos uma dica aí. Que legal, que legal. Não, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo convite. Você faz um canal de altíssima qualidade. A gente conversou um pouco sobre os nomes que você tem entrevistado e eu me senti, inclusive, lisonjeado de participar de um grupo tão seleto. Então, seu canal aí tem muito conteúdo e fico feliz em poder ter contribuído. Agradeço também pelas suas palavras tão generosas aí. A gente tem tentado fazer um trabalho sério, de qualidade, e graças a Deus estamos colhendo aí alguns frutos. Pretendemos continuar aí trabalhando duro e forte e de alguma maneira conseguindo contribuir para esse nosso estado, nem que seja influenciando as pessoas, novos empreendedores, a tentar ousar e criar outras histórias e outros produtos e outras empresas. Então, estou muito feliz de ter participado desse momento aqui. Vou sugerir um livro agora, tá certo? É um livro que é
muito bacana de uma empresa muito admirada. Como o Google funciona. Então, é um livro que fala de gente, é um livro que fala de sucesso, de educação, é um livro que inspira muito a gente a querer ser um pouco melhor. Como o Google funciona. É isso aí. Pessoal, a live aqui com o Ari Neto, tá? Quem não assistiu toda, vai ficar salva aqui no Diálogo Aberto. Se vocês quiserem encaminhar para alguém que você acha que tem interesse, pode encaminhar, vai ficar salva aqui, tá? Ela de forma integral aqui no Diálogo Aberto. Isso aí. Então, que Deus te abençoe, Ari. Parabéns. Muita saúde, tá? E vamos aqui continuar aqui divulgando aqui seu brilhante trabalho, torcendo por você, tá? E, com certeza, o seu sucesso, ele é um orgulho para nós cearenses. Naquele momento que você estava lá na Nasdaq, você estava lá em Nova York, lá, você estava representando a todos nós cearenses, né? Brasileiros. Então, assim, o teu sucesso é um orgulho para nós, tá? Um cearense sair aqui do Ceará, né? Ganhar o Brasil, ganhar o mundo. Então, para nós, assim, é motivo de alegria, motivo realmente só nos faz cada vez mais querer crescer, né? Assim, quando nós temos conterrâneos, irmãos, tendo sucesso aí, né? A gente quer trilhar o mesmo caminho. Então, assim, você é uma inspiração para todos nós cearenses aí. Muito obrigado pelas suas palavras. Elas até emocionam a gente e dão muito mais gás para a gente continuar aí nessa nossa trajetória. E muita responsabilidade também, né? Porque eu acho que quando a gente acaba conquistando alguma coisa e que isso, de alguma forma, ajuda as pessoas no seu projeto, a gente precisa continuar essa trajetória de retidão, de correção. Trazem muita responsabilidade, mas também muita alegria. Obrigado pelas suas palavras tão generosas e carinhosas, meu amigo Rodrigo. Deus te abençoe ao teu trabalho. Amém. E a todos que estão aqui. Amém. E Deus entrega grandes missões para grandes homens. Então, você recebeu essa grande missão e tá realmente honrando essa missão. Amém. Então, valeu. Um grande abraço. Boa noite. Tamo junto. Fica com Deus. Valeu. Obrigado. Tudo de bom. Valeu. Obrigado a todos que participaram, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, todos que participaram aí, tá? Nicinha, Dantas, muito obrigado. Gabriela, obrigado. Amanhã Raimundo Silva, amanhã vamos ter uma super live aqui também, tá? Uma médica referência no Brasil, vai falar aqui qualidade de vida, longevidade, enfim. Aguardo todos vocês aqui amanhã, 19 horas, tá? Vai ser mais uma super live aqui. É importante vocês seguirem o Diálogo Aberto, participarem. Muito obrigado. Aqui a Celina, obrigado, Celina. José Arandi, sempre prestigiando aqui as nossas lives, obrigado. Natasha Sá, também sempre prestigia, muito obrigado, Natasha. Você também que sugeriu o nome aí do Ari, muito obrigado pela participação importante. Fabian Souza, obrigado. Kátia Carvalho, lá de São Paulo, obrigado, Kátia, sempre prestigiando nossas lives. Obrigado, Raimundo Silva. Maria Santos, Ledinha Craveiro, que bom lhe ver aqui, Ledinha. Muito obrigado, Ledinha. Obrigado a todos pelo prestígio. Vocês que participaram aqui, abrilhantando aqui as nossas lives, sempre importante, com comentários importantes, com perguntas importantes. Então, essa troca aqui, realmente, eu aprendo muito com vocês. Os nossos convidados aprendem com as perguntas de vocês, com os comentários. Aqui é uma troca de conteúdo importante, tá, pessoal? Tamo junto. Importante a participação. Amanhã, às 19 horas, um novo encontro aqui com uma médica referência no Brasil. Vai falar aqui longevidade, qualidade de vida, enfim. Aguardo todos vocês amanhã, pessoal, às 19 horas, tá? A live com o Ari Neto vai ficar salva aqui. Quem não assistiu toda, vale a pena assistir, tá? Obrigado, Kátia. Muito obrigado. Kátia dizendo que as lives são maravilhosas e que aprende muito. Com certeza, Kátia. Esse é o nosso intuito, de apresentar realmente conteúdo importante, tá?
Obrigado, muito obrigado, Natasha. Gratidão, obrigado, Ledinha. Ledinha dizendo sempre interessante de conteúdo as lives. Com certeza, Ledinha. Esse é o conteúdo. Esse é o propósito realmente do nosso trabalho aqui nas lives, levar conteúdo importante. Tenho certeza que quem esteve aqui nessa 1 hora de live aqui agregou muito conteúdo, tá? Ouvi um jovem como o Ari, né? O Ari aí, um jovem mais brilhante, né? Esteve lá na Bolsa de Nova York,